Era 1846 quando essa mulher desembarcou no Rio de Janeiro. Ela vinha da Áustria e viajava sozinha, algo completamente incomum para aquela época, na metade do século XIX. Mas a exploradora Ida Pfeiffer não tinha mesmo nada de comum. Ela era uma mãe de família que esperou os filhos crescerem, juntou um dinheiro e aos 45 anos de idade resolveu dar uma volta ao mundo. E a primeira parada foi no Brasil, nos tempos do Império. Olá, amigos da história! Ida Pfeiffer passou 3 meses em terras brasileiras. Além do Rio de Janeiro e Petrópolis, ela ainda visitou o interior do país e passou por Santos e São Paulo. Andou em lombo de burro, foi atacada por mosquitos e formigas, sofreu um assalto, conheceu uma tribo indígena e registrou tudo o que viu num diário, que depois virou livro. Descreveu a exuberância da natureza e relatou os aspectos da sociedade da época. Quer saber que impressão ela teve do Brasil? Antes, vamos contar como essa mulher chegou até aqui. Desde criança, Ida tinha gosto por aventuras e o sonho de conhecer o mundo. Nascida em 1797 em Viena, filha de uma família burguesa de mãe viúva, ela foi educada para o matrimônio, casar com um advogado, que mais tarde iria à falência. Já separada, foi dando aulas de piano e com a ajuda de alguns parentes que Ida sustentou os 2 filhos, até eles crescerem e se tornarem independentes. Aos 45 anos, ela decidiu realizar o sonho de infância. Pegou sua pequena parte na herança da família e fez as malas. Foi um escândalo. Uma mulher viajar sozinha pelo mundo? Mas ela desafiou a todos. Primeiro conheceu territórios que hoje pertencem à Turquia, Síria, Jordânia, Líbano, Egito, Malta e Itália e registrou cuidadosamente num diário tudo o que ela viu. Depois foi para Jerusalém, numa espécie de peregrinação à Terra Santa. Como o orçamento era baixo, ela se hospedou em casas de família, entrepostos, conventos ou onde quer que fosse acolhida. Viajava longas distâncias a cavalo ou em camelo e com pouca bagagem e também se alimentando pouco. Assim, ela foi tendo um contato mais próximo com os costumes de cada lugar. Quando voltou dessa excursão de mais de 9 meses, um editor insistiu para publicar os diários dela. Ida resistiu, mas permitiu depois com a condição de ficar anônima. Só que os relatos de viagem fizeram tanto sucesso que na 3ª edição a identidade dela já foi revelada. E com o dinheiro da venda dos livros, Ida planejou novas viagens. A primeira volta ao mundo começou pelo Brasil, mas naquela época sair da Europa, da Áustria, atravessar o Atlântico, cruzando os hemisférios e a linha do Equador já era considerado uma grande aventura, ainda desconhecida e temida por muitos, e que a escritora registraria num diário. No dia 29 de agosto, às 22 horas, saudamos o Hemisfério Sul. Ida também comentou que os passageiros conversavam com frequência sobre os sofrimentos e as torturas aos quais estariam sujeitos na linha do Equador. Tinha gente com medo de passar dor de cabeça e cólica, ou imaginava que os marinheiros iriam cair de exaustão, ou então seria um calor tão intenso que ia derreter o navio até queimar. E a escritora também deixou seu comentário nessa parte, usando de muito humor e ironia. Quanto a mim, já me alegrava com as histórias trágicas que poderia apresentar para os meus leitores. Já os via vertendo lágrimas com as narrações dos sofrimentos e eu já me via quase como um mártir. Ah, tristemente me enganei. Nós todos permanecemos em boa saúde e nenhum dos marinheiros se afogou de exaustão. O navio não pegou fogo e as provisões não estragaram. Apenas continuaram tão ruins quanto sempre foram.
Quando avistou de longe o Rio de Janeiro, Ida Pfeiffer se empolgou com as montanhas e o verde exuberante. Mas ao desembarcar se decepcionou com a sujeira das ruas e das casas. Achou os prédios públicos insignificantes e até o Paço Imperial sem a menor pretensão arquitetônica. As praças e as igrejas igualmente decepcionantes. E para ela, assim como a cidade, eram os habitantes. Apenas algumas das portuguesas e brasileiras tinham semblantes bonitos e expressivos. Mas calma, antes de xingar a nossa viajante, é bom levar em conta a época em que ela vivia e o lugar de onde ela vinha. Impossível para Ida não comparar o Império Brasileiro com o poderoso Império Austríaco. A visão europeia era de certa superioridade em relação a outros povos, outras culturas. Você pode conferir isso também no outro vídeo aqui do canal que fala da impressão geral dos visitantes no passado sobre a higiene do Brasil. Era o olhar do estrangeiro, às vezes que nem era assim tão limpo, mas de um mundo considerado mais civilizado. Para piorar essa impressão, a Ida Pfeiffer ainda lutou corpo a corpo com um ladrão que a atacou com uma faca. Mesmo ferida no braço, ela se defendeu quebrando nele o cabo do guarda-chuva. Mas sabia apreciar a beleza onde encontrava. No interior do Brasil, apenas na companhia de um guia, ela ficou maravilhada com as palmeiras altas sobre as árvores de galhos entrelaçados, as samambaias, as orquídeas e os beija-flores, os papagaios e os tucanos. E como ela mesma escreveu, vários outros pássaros de cores maravilhosas que eu vira somente no museu também viviam neste bosque encantado. Parecia que eu estava passeando por um parque de fadas. A viajante percorreu riachos, comeu tapioca numa tribo indígena, viu plantações de café, extração de ouro no leito de um rio e se hospedou em pequenas vendinhas de beira de estrada. Isso quando não dependia da hospitalidade dos fazendeiros, e no diário ela também registrou isso. Segundo costumes locais, quando se chega em uma fazenda na qual se quer permanecer durante o dia ou durante a noite, deve-se esperar do lado de fora da residência e pedir permissão por meio de um criado. Somente quando a permissão for concedida, o que quase sempre acontece, pode-se descer das mulas e entrar na construção. Depois do Brasil, Ida seguiu para o Chile, Indonésia, Índia e de volta para a Europa. Mais tarde, visitou a Escandinávia e a Islândia e nunca mais parou. Viajou entre a neve e o deserto, penetrou em selvas, rios e montanhas, teve contato com embaixadores, sheiks, ladrões e até canibais. E foi assim por 17 anos, até chegar em Madagascar, onde se envolveu sem querer num complô contra a rainha e acabou presa por algum tempo, o suficiente para pegar uma doença tropical, provavelmente malária, que a levou à morte aos 61 anos em Viena. Se você gostou deste vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e até a próxima com uma História a Mais.